Bom dia, condômino do Cléa Maria. Vamos dar continuidade aos nossos comentários sobre a nova convenção, falando agora sobre a administração do condomínio. E o primeiro tópico da administração são os deveres do síndico. Qual é a competência do síndico? O que o síndico pode fazer, o que ele não pode fazer? Esse é um assunto um pouco místico, né? Porque as pessoas perguntam, o síndico pode trocar a administradora sem aprovação da Assembleia? O síndico pode demitir funcionários sem aprovação do Conselho? O síndico pode deixar de convocar as assembleias, deixar de prestar contas? Ele precisa da aprovação da Assembleia para firmar qualquer contrato com prestador de serviço? Então há várias dúvidas sobre a atuação do síndico. Eu gostaria de comentar o que diz o Código Civil sobre os deveres do síndico, a competência do síndico, e também o que diz a convenção que está sendo proposta para aprovação em nosso condomínio. O Código Civil, no artigo 1348, tem uma lista ali de 9 itens que são competências do síndico, o que o síndico deve fazer. E nós transcrevemos esses 9 itens para a nossa convenção e adicionamos, além desses 9 itens, mais 5 itens. Então eu vou comentar rapidamente cada um deles. Primeiro, os 9 itens que já estão no Código Civil e que nós transcrevemos para a nossa convenção. O primeiro deles é o seguinte: compete ao síndico convocar a Assembleia. Então quem convoca a Assembleia, que é a autoridade máxima do condomínio, nós vamos falar em 1 ou 2 vídeos para frente sobre a Assembleia, tá? A Assembleia Geral Ordinária e a Extraordinária. Quem deve convocar é o síndico. Se o síndico não convocar a Assembleia, de acordo com o Código Civil, 1/4 dos condôminos poderá fazê-lo. Então muitas vezes o síndico fica inerte, não quer prestar contas, não quer se manifestar, não quer dar transparência, não quer informar os condôminos. Então os condôminos devem se reunir com 25% dos condôminos subscrevendo um edital de convocação, já é o suficiente para que seja convocada validamente uma assembleia. Aliás, uma assembleia para destituir o síndico, porque um síndico que não convoca a assembleia não merece outra coisa senão a destituição. Segundo ponto, representar ativa ou passivamente o condomínio. O que significa isso? Ativa ou passivamente. Representação ativa, num procedimento judicial, é quando o condomínio vai processar alguém. Por exemplo, entrar com uma execução para cobrança de taxa condominial, ou uma ação de cobrança, ou processar um fornecedor porque o serviço foi mal prestado. Então, quando o condomínio entra com uma ação contra alguém, então nós dizemos que o síndico representa o condomínio ativamente. Quando o condomínio é processado, vamos dizer, por exemplo, um empregado sai do condomínio, pede as contas ou é dispensado e entra com uma reclamação trabalhista. Então o síndico é quem vai representar o condomínio passivamente, agora como réu numa ação judicial. Então, o síndico é o representante do condomínio para abrir uma conta em banco, para qualquer outro procedimento administrativo ou extrajudicial, o síndico representa o condomínio. Terceiro ponto do Código Civil é dar imediato conhecimento aos condôminos de todo procedimento judicial ou administrativo em trâmite. Então, se existe alguma ação judicial ou algum procedimento administrativo na prefeitura ou em algum cartório, enfim, o síndico deve comunicar imediatamente aos condôminos. Esse imediatamente deve ser interpretado de uma forma ampla, né? Não no mesmo dia ou na mesma hora. Eu costumo notificar os condôminos sempre nas assembleias. Eu dedico 5 ou 10 minutos iniciais da assembleia para passar informações para os condôminos de todo o procedimento, do andamento de cada processo judicial, enfim. É dever do síndico, por uma questão de transparência, informar aos condôminos sobre esses procedimentos. Outro ponto, o quarto ponto, é cumprir e fazer cumprir a convenção condominial, o regulamento interno e a lei. Então, em primeiro lugar, o síndico tem que cumprir a lei, tem que cumprir a convenção, tem que cumprir o regulamento interno e fazer com que os outros cumpram também.
Então, se tem algum condômino, algum morador que não está cumprindo o regulamento interno, é dever do síndico observar e chamar a atenção desse morador, eventualmente até aplicando as penalidades que estão previstas na convenção condominial. Outro ponto é elaborar o orçamento das despesas para o ano seguinte. Todo ano, aqui em nosso condomínio ocorre em novembro, nós temos a Assembleia Geral Ordinária. Nessa oportunidade, o síndico passa para a Assembleia o orçamento proposto para que a Assembleia aprove. Outra função do síndico é cobrar as taxas condominiais dos condôminos. Há muitos síndicos que ficam inertes e os inadimplentes começam a se acumular, as pessoas não pagam há 2, 3 anos. Então é dever do síndico cobrar os inadimplentes. Muitos perguntam, o síndico pode fazer um acordo? Eu pago aí, eu devo 20 mil, eu pago em 20 parcelas de 1.000, sem juros. O síndico pode eximir um inadimplente do pagamento de juros? Pode fazer um acordo parcelado? Sim, o síndico pode fazer um acordo parcelado, mas nunca eximir o condômino inadimplente das penalidades decorrentes da inadimplência, que são os juros, a multa, a correção monetária. Por quê? Porque esse dinheiro não é do síndico. Esse dinheiro pertence a toda a comunidade, a todos os condôminos, de modo que apenas com o voto da unanimidade, ou seja, de todos os condôminos, é que o síndico poderia eximir um inadimplente do pagamento dessas penalidades. Ok? Mas o síndico pode sim parcelar o débito e incidindo sempre aí juros, multa e correção monetária. Ok? Outro ponto, o síndico deve prestar contas à Assembleia anualmente ou quando exigidos. E nós também incluímos um item aqui dizendo que o síndico deve prestar informações a qualquer tempo sobre os atos de sua administração, não só sobre as contas, mas sobre suas decisões. Isso até para aumentar a transparência em nosso condomínio. Outra obrigação do síndico é realizar o seguro da edificação, seguro contra fogo, contra dano de qualquer natureza, destruição total ou parcial, e também seguro de responsabilidade civil do próprio síndico. Okay? Num vídeo mais para frente podemos falar um pouco mais sobre o seguro. Outros pontos que não estão no Código Civil, porque até agora tudo que eu disse aqui são itens de responsabilidade do síndico que já estão no Código Civil, no artigo 1348. Mas nós adicionamos e propusemos aqui na nossa convenção mais itens, como por exemplo, o número 1, aqui o inciso 1 do artigo 18 da nossa convenção diz que cabe ao síndico superintender a administração do condomínio, aqui um item bastante genérico, e aí temos itens mais específicos, como por exemplo, cumprir fielmente o orçamento e caso não seja possível cumpri-lo, o próprio orçamento que foi proposto e aprovado na Assembleia, o síndico deve cumprir. E se não for possível cumprir, deve-se notificar a Assembleia explicando os motivos pelos quais não foi possível cumprir o orçamento aprovado. Cabe ao síndico também admitir e demitir funcionários, os empregados do condomínio, e foi proposto aqui pela comissão de convenção de que a dispensa de funcionários só deve ser feita com a aprovação da maioria dos membros do conselho ou da maioria dos membros da Assembleia. Então o síndico não pode dispensar um funcionário sem ter o aval ou do conselho condominial ou da Assembleia. Isso é uma disposição da nossa convenção. Isso não está no Código Civil. Em outros condomínios, isso não é obrigatório. Só no nosso, porque a nossa convenção dispõe isso, levando em conta que a dispensa de um empregado não envolve apenas o condomínio, mas envolve a família, envolve outros aspectos. E a questão aqui é proteger ao máximo a relação, o vínculo de emprego com os nossos empregados que nos servem tão bem, diga-se de passagem. Ok? Temos aqui outras obrigações, como apresentar ao Conselho Condominial mensalmente as contas do mês anterior, e nós temos a pasta digitalizada não só disponível para os membros do Conselho, mas para todos os condôminos no site do condomínio Cléa Maria. E também é responsabilidade, aqui, obrigação do síndico entregar todos os documentos ou pertences do condomínio que estejam em seu poder no momento da transição
para uma nova administração. O síndico ele é eleito a cada 2 anos, em caso de impossibilidade de cumprir o seu mandato até o término, é eleito um novo síndico que vai cumprir só até o final daqueles 2 anos, ok? Cabe ao síndico também, ou pode o síndico delegar funções administrativas a terceiros de sua confiança, mas se houver custo com relação a isso, então a necessidade da aprovação aqui da maioria dos membros do conselho ou da maioria dos presentes em assembleia, ok? Nos próximos vídeos nós vamos falar um pouquinho sobre subsíndicos, sobre o conselho condominial, as regras aqui da nossa nova convenção. Grande abraço, um ótimo dia, tchau!